Olá, pessoa querida. Meu nome é Adriana Mantana. Eu estou aqui para poder falar com você. Mas antes de me apresentar, de falar um pouco de mim, né, para a gente poder passar algumas informações para você, eu quero agradecer imensamente esse convite aqui para participar do Congresso Online de Constelações. Quero agradecer o Décio, a Wilma e o IDESV por esse movimento, né, todo aí em relação à constelação. Eu acredito muito que a constelação familiar pode contribuir não só na nossa vida pessoal, mas principalmente também de uma forma geral no nosso coletivo. Eu espero, sinceramente, contribuir com você de alguma forma, uma ficha que cai, um insight, uma reflexão, enfim, esse é meu objetivo aqui, tá? Então, como eu já disse, né, meu nome é Adriana Mantana, eu trabalho com constelações familiares, não só com constelações familiares, mas com outras terapias também, né? Trabalho com renascimento, sou terapeuta junguiana, trabalho também com outras frentes. E o que eu sempre falo para as minhas clientes, para as minhas alunas, é que a constelação familiar, ela é a base, literalmente. Se você tem uma base bem estruturada, fica faltando pouquíssimas coisas para você ajustar. É como se você tivesse uma árvore imensa e são as podas, mas para chegar naquela árvore precisou de uma base. E a constelação familiar, na minha percepção, é exatamente a base. Hoje, especificamente, eu vou trabalhar com o tema de constelação familiar relacionado aos arquétipos, que eu gosto muito, né, de trabalhar a constelação familiar também associada com arquétipos no meu dia a dia. Vou mostrar para você aqui os representantes, né? Eu trabalho bastante de uma forma online, tem aqui os meus representantes, uma hora ou outra eu vou trazer para você, para mostrar algum tipo de movimento de uma forma geral. Trouxe alguns slides aqui para mostrar algumas imagens, eu gosto muito de imagens, para você perceber, né, olhar para essas imagens, o que essas imagens né, traz para você, para o seu processo, para o seu próprio campo, seu sistema, de uma forma geral. Então, eu vou pedir para você abaixar suas barreiras, para você se permitir, né, para você entrar no processo de permissão, para você conseguir receber essas informações que eu vou passar para você, lembrando que aqui é uma troca, eu me coloco à disposição aí nos meus outros canais, seja eu estou em todas as redes sociais, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, é só você me procurar, que com certeza eu vou ficar, né, vai ser uma honra para mim poder esclarecer alguma coisa para você, tá? Então, pessoa querida, antes de mais nada, né, as constelações familiares, nós temos aí as três ordens do amor, que com certeza vai ser falado aí em vários movimentos, em várias falas aí dos palestrantes, que são, né, o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Se você está bem, né, nessas três ordens aí, nessas três leis, você, consequentemente, você consegue fluir com mais facilidade. E o que eu vejo na minha prática, né, de consultório, de movimento, seja presencialmente ou online, é essa dificuldade em relação, né, Adriana? Eu passei muitos processos dolorosos com meu pai e com minha mãe, você não tem noção do que é isso, eu não aceito, não me interessa, né? Não vou fazer nenhum movimento. Eu odeio a minha mãe, eu tenho um nojo do meu pai, não quero ver de jeito nenhum essas pessoas na minha frente. Então a gente vê muito isso não estou dizendo que é lindo, né? O processo doloroso na infância continua sendo um processo doloroso. E aí cabe a terapia, né? Os movimentos terapêuticos até você conseguir fazer esse movimento de tomar o amor que vem do papai e da mamãe. Caso contrário, a vida fica daquele jeito, né? Você fica com aquela sensação de estagnação e muitas vezes é uma somatização através de uma doença, é um problema financeiro, é um problema num relacionamento afetivo, enfim, a vida fica com aquela sensação de que nada que eu faço vai para frente e nem vai para trás, Adriana. E algumas vezes até vai para trás, Adriana. Não vai nem para frente, eu fico parada, mas fico o tempo inteiro indo para trás. E nós, né, eu posso falar por mim, eu enquanto terapeuta, eu
eu desenvolvo muito essa questão da própria compaixão, né? Porque é um processo doloroso e a pessoa vai no tempo dela, né? No processo dela. Via de regra, o que acontece? A mãe é a cara do sucesso, Bert Hellinger, ele fala muito isso, né? Se você tem a mãe muito bem ancorada no teu coração, você tem uma vida de sucesso. Caso contrário, né? É aquela situação lá de estagnação e dor. E o pai é aquele que te dá um direcionamento, o pai é aquele que te leva para o mundo, ele te mostra, né? Aquela pessoa que já sabe se posicionar, sabe? Então ela tem muito, se ela tem o pai e a mãe como base, aquilo está ali, né? Aquela força, ela consegue fluir sempre para frente. E muitas vezes, o que eu percebo? Justamente por essas pessoas estarem com esses processos dolorosos, elas não olham, né, para frente, elas ficam olhando para trás. Esse papel de parede aqui é uma cachoeira, né? Se você olhar, é uma cachoeira, né? É bem isso, né? A cachoeira, né? Então, os nossos pais, eles representam a cachoeira. E se eu, de repente, tenho algum problema com meu papai e com a minha mamãe, o que eu faço? Eu viro, fico olhando para a cachoeira e o meu caminho está lá, meu destino está lá, e eu estou aqui parado olhando para a cachoeira. Ou seja, eu quero subir a cachoeira a nado. Né? Eu vou subir a cachoeira aqui a nado, não me interessa, eu quero fazer isso. Isso é o que o ego faz, né? Essa parte egóica, não? Eu quero porque eu quero, do jeito que eu quero, eu não aceito. E o ego está ferido, né? Porque a alma, né, a essência da criança, ela quer tomar o pai e a mamãe. Ai daquele que fala mal, porque lá dentro, mesmo pro processo doloroso, não, eu não gosto que fala mal do meu pai e da minha mãe, né? Então, você fica de costa pro seu destino e você fica olhando para trás, pro seu pai, para sua mãe. E a sua vida inteira está à frente. E aí, o que acontece? Esses nós, eles ficam bem complexos. E aí entra o arquétipo que eu vou falar aqui para você, né? Nós temos no inconsciente coletivo, o Jung, ele trata isso, né? Essa questão do inconsciente coletivo, nós temos o arquétipo do pai e da grande mãe, nós temos, no inconsciente coletivo nós temos. Então, por exemplo, o que eu gosto muito de trabalhar, não, Adriana, eu tenho dificuldade com meu pai e com a minha mãe, além dos processos terapêuticos, né, de ressignificação, todo um processo de remoção de crença. Eu gosto de trabalhar muito com essa questão dos arquétipos, principalmente o arquétipo do pai e o arquétipo da mãe, porque nós temos uma matriz divina dentro de nós, que nós percebemos o pai e a mãe enquanto arquétipo como seres divinos. Então a gente consegue separar, e eu falo isso, que é o que eu estou fazendo, nós conseguimos separar, né? Então imagina que tem seu pai aqui. Então nós temos a parte humana, que é a pessoa, o papai, a parte humana, e nós temos o arquétipo divino, que são como moldes, tá? É como se fosse um software, que nós temos esses programas e essa imagem fica, né? Da grande mãe, do pai. Então você tem aquela imagem e você consegue fazer esses movimentos quando você de repente fecha os olhos, né? Quando você coloca inclusive a pessoa num processo de ancoragem, ou seja, ela fica de pé. E à frente dela, a gente coloca, por exemplo, o arquétipo da grande mãe, que representa a mãe. E qual que é o objetivo com todo esse movimento? Ela ter um processo de ressignificação, ou seja, uma modelagem nessa imagem dessa mãe, percebeu essa grande mãe, que é um arquétipo, ela consegue tomar com mais facilidade o amor da mãe. Isso eu vejo na prática, tá? Eu vejo na prática. E eu percebi isso fazendo os movimentos de atendimento. Seja de uma forma geral, né? Como eu falei para você, online, através dos representantes, né? Aqui está o papai, aqui está a mamãe, e aqui está você, pititica, né? Eu peguei um representante menininho, mas tem menininhos também. E aí a gente consegue fazer esse movimento. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela está num processo doloroso, né, seja porque ela passou por alguma infância, alguma complicação, né, e nós, assim, trabalhamos com processos bem difíceis, no sentido de que a gente vê muita dor, né? A pessoa, de repente, foi judiada, a mãe, sei lá, furou, machucou, queimou, teve até abuso sexual, teve processo, não foi adotada, não conhece o pai e a mãe. Então, todo esse processo, porque independentemente da pessoa ser adotada,
ela continua tendo a matriz biológica do papai e da mamãe, né? A raiz dela. Então, se de repente você, vou fazer uma analogia, gente, com árvores, tá? Com árvores frutíferas. Se você, por exemplo, é um abacateiro, tá? Só um exemplo. A sua raiz é de um abacateiro, pessoa querida. Se você já é uma mangueira, a sua raiz é de uma mangueira, e é aquela mangueira específica, não é? Não todas as raízes mangueiras, não, é aquilo lá, né? E isso passa de geração pós geração. E eu sempre pergunto, olha, você escolhe ser o ponto terminal do mal ou você quer continuar reverberando isso ad infinito? Porque não adianta, né? Nós temos, se existe uma obrigatoriedade, eu sei que é uma palavra bem pesada, né? Nossa, obrigada, Adriana, mas se existe uma obrigatoriedade, eu vou te falar qual é. De ser feliz, porque quando você é feliz, você se torna pleno, leve, e você consegue percorrer essa jornada aqui com tranquilidade, com mais facilidade, não precisa ser pesado, né? E é pesado porque a gente quer o quê? Subir essa cachoeira aqui, ó, a nado. Como? Tem jeito. Então, como que é o movimento? O movimento, ele é fluido. Você pega a cachoeira reverbera ali, ó, papai, mamãe, a força e vai. E por isso que eu estou dando os exemplos dos arquétipos, que eu particularmente eu trabalho, eu tenho muito sucesso com esses movimentos de arquétipo, porque quando a gente trabalha esses arquétipos, a gente consegue, é como se fosse, imagina o seguinte, vou fazer uma outra analogia aqui, você quebrou o braço, tá? Um monte de pedacinho, você quebrou o braço, e aí, de repente, você precisa colocar um gesso aqui, né? Você tá meio... Então, os arquétipos é como se fosse um gesso ali. Então, ele vai colocar, a gente pressiona esse gesso e o braço ele fica firme até você conseguir liberar o gesso. E o papai e a mamãe, ele representa o próprio osso, é o osso do seu braço. Então, ele está fragmentado, você quebrou em um monte de pedacinho. Então, a gente vem com o arquétipo e a gente coloca em volta desse braço até ele fazer aquele processo que a gente sabe, né? Que aí existe aí a nossa calcificação e essa regeneração como um todo aí perfeita. Tá? Então, assim, funciona dessa forma. Nós temos dentro de nós, e dentro de nós temos um anseio muito profundo de amar e ser amado. E muitas vezes a gente faz esse movimento, que é um movimento de amor cego, né? Ou seja, a gente não vê esse amor lá atrás. Nossa, olha, porque o que eles desejam? Eles, não, os nossos ancestrais, não só o nosso papai e nossa mamãe, que a gente seja feliz. A única forma de fazer seu pai e sua mãe feliz é o seguinte, é você ser feliz. Eles só serão felizes através dos teus olhos, só. Esqueça outra forma. Eu vou fazer minha mãe feliz, isso é pesado, isso é nadar cachoeira acima, eu quero fazer o meu pai feliz, a mesma coisa. E aí você inverte isso, né? Você pega aqui a postura que é quando você realmente está num processo de fluxo, é isso aqui a postura, ó. Você menor, papai e mamãe aqui à frente, né? E você consegue fluir. Aí quando você vai querer, não, eu quero nadar contra, não, vou nadar cachoeira acima, o que você faz? Você inverte isso aqui, você se torna o quê? Você quer ser maior. Você não vai ser, entendeu? A mesma coisa da folha querer ser maior do que a raiz, o caule, a árvore, não tem jeito, né? Então quem que precisa de quem? Né? A folhinha que precisa da raiz da árvore, não é a folha, entende? É um movimento. E aí, assim, isso aqui, ó, eles estão aqui e você segue o seu destino. Agora não, a maioria faz o quê? Inverte isso aqui, fica olhando para o papai e para a mamãe e quiçá fica assim, ó, maior, não, porque quero ensinar para minha mãe e meu pai como é que a vida é, vou ensinar como que eles lidam com o dinheiro, como que é a vida afetiva. Quer fazer consultoria e terapia com o papai e com a mamãe, não tem jeito. O papai e com a mamãe, você simplesmente pititica, entendeu? Você é criança. Aí você deita ou senta, é um movimento, um exercício que eu gosto muito, senta no chão, coloca a cabeça no colo da sua mãe e do seu pai. Se seu pai e sua mãe já não estão aqui presentes, embora a gente não perde pai e mãe, porque eles estão no nosso corpo, né? O que você faz? Você coloca um exercício prático, tá? Para você aqui que está no congresso, você coloca uma almofada aí num sofá ou numa cadeira, coloca a cabeça assim e sente como se, sabe, sente como se fosse o papai e a mamãe. Quando você vai fazendo esse movimento, né, de integração e percepção do papai e da mamãe dentro do seu corpo, é como se você ouvisse a voz deles dentro da sua cabeça, né? Então você consegue ouvir, você consegue perceber,
o reconhecimento, olha, meu pai faz desse jeito, minha mãe faz dessa forma. Ah, isso aqui, ó, esse meu jeito aqui, ó, eu gosto muito de ler. Ah, isso aqui eu peguei da minha mãe, a mãe gosta muito de ler também. Não, meu pai, olha, meu pai é super livre, meu pai livre, 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 gosta da liberdade dele. Olha, eu também, então eu peguei isso dele. Então você começa a fazer todo esse processo de reconhecimento e consegue perceber que mesmo que de repente eles não, não, ele não está aqui fisicamente, mas ele está aqui fisicamente, através de quem? Do seu corpo, porque você é a matriz do papai e da mamãe. Você está aqui, um pouco dele, um pouco dela, 50%, 50%, e você consegue fluir. Então, quando você está em guerra com o papai e a mamãe, você está em guerra contra você. Porque se eu tenho raiva do meu pai, eu tenho raiva de mim. 50% eu já não consigo caminhar do jeito que eu poderia caminhar na vida. Um avião. Já notou que eu adoro fazer analogia, né? Porque vai ficando mais claro, tá? Um avião. Será que um avião alça voo com uma asa só? Não. Ele precisa de uma e de outra. E aí sim ele consegue levantar voo. Então você é um avião. E uma outra analogia que eu gosto muito de fazer também com o avião é o seguinte: imagina, você vai pegar um voo agora, você vai lá para a Europa, né, ou para qualquer outro lugar. Enfim, vai pegar um avião. O que geralmente nós fazemos quando nós pegamos um avião? Nossa, olha, né, vamos chegar bem, quero sair daqui bem, chegar lá bem, tranquilo, sem nenhum transtorno, que o avião chegue inteiro, né? Volte inteiro, em paz. Ou seja, que não tenha nenhum tipo de turbulência. Então você pega, né, com Deus, com o que você acredita e faz sua oração e vai para o avião. E mandando, nossa, aquele piloto, que ele pilote essa nave muito bem, esse avião muito bem, e tudo mais. Torcendo para chegar bem. Beleza. O que geralmente acontece? Imagina que você entra no avião, sentou, lotado o avião, tem o piloto e o copiloto. Você sentou, tá lá, sentadinho ou sentadinho, e aí você olha para o piloto e fala assim: tomara que esse piloto rebente esse avião. Ah, esse povo aqui dessa tripulação, ó, também não tô gostando. Ah, essa copiloto também, não vamos, todo mundo cair, não quer nem saber. Você faz isso? Fisicamente não, né? Mas com a nossa família, qual que é a tendência? Se você não está bem resolvido, o que você faz? Você faz isso. Piloto, seu pai, copiloto, sua mãe. E os passageiros, a sua família inteira. Então, quando você torce contra o piloto, o copiloto e contra os passageiros, você está torcendo para todo mundo cair. E quando o avião cai, adivinha quem vai junto? Entende? Então, a família ela é uma estrutura sistêmica que nós precisamos dela. Lógico que nós usamos arquétipos, nós fazemos esses exercícios enquanto terapeuta, enquanto constelador, fazendo os movimentos do próprio campo, seja os movimentos solitários, né, que é esse de campo que eu falei para você, que é você perceber o arquétipo, né, do pai na sua frente ali, você fica em pé, você percebe o arquétipo do pai, faz todo o movimento em cima desse arquétipo, e aí você consegue integrar, que eu dei até o exemplo do gesso, para colar os ossinhos, né? Essas dificuldades que você de repente passou na infância ou na adolescência, uma série de questões, de repente você conviveu com alcoolismo ou viu alguma cena, né, mais pesada, para você ir literalmente, né, trabalhando os seus ossos, para eles serem realmente integrados, né, em toda essa estrutura, tá? E aí o que acontece, pessoa querida? São formas para você perceber a magnitude. Por isso que eu falei no início aqui da minha palestra com você, que a constelação familiar é a base. Quando você trabalha aqui com a base, ok, estou muito bem estruturado com a base, aí você vai trabalhando as outras técnicas de terapia, entende? Aí você pode trabalhar com uma crença, você pode trabalhar com outros fatores, mas a base, o alicerce, na minha percepção, é a constelação familiar, sem medo de errar. Porque como é que, se eu não estiver bem com meu pai e com a minha mãe, né, com o arquétipo do pai, com o arquétipo da mãe, que todas as pessoas têm esse arquétipo, como eu já falei, eu me sinto desamparada, eu me sinto insegura, eu me sinto ansiosa, eu tenho medo de tudo. Né? Eu me sinto não pertencente, né? Porque, como eu disse, todas as pessoas, elas no fundo, elas anseiam amar
e ser amadas por quem? Pelo papai e pela mamãe. Se eu não me sinto realmente amado ou amada, eu tenho dificuldades. E quando você começa a fazer esse trabalho de restauração, você vê algo maravilhoso brotando em você. Você vê que não tem como, né? Simplesmente, eu não quero saber do meu pai, não quero saber da minha mãe. Tem, mas aí a vida ela fica muito pesada, né? Ela fica muito complicada, porque é aquele exemplo. Como é que a gente nada cachoeira acima e fica leve? Não tem jeito, é pesado, né? Não tem nem como. Como que você... Imagina, não, vou nadar, vou contra a correnteza. É pesado, né? Muito pesado. Então, pessoal querida, deixa eu mostrar para você aqui a minha tela. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu pegar aqui para você. Então, eu coloquei aqui, tá? Estou até abrindo aqui para você agora. Então, o congresso online, né, das constelações, eu peguei inclusive essa capa para você ver, olha só, os emaranhados, né? Nós estamos emaranhados. E a nossa família é a nossa base, a nossa raiz. Então, como eu falei para você, eu trouxe algumas imagens aqui para você perceber, né, e sentir, se permitir entrar nesse congresso e percebendo a tua própria família, né? Aqui, estou abrindo aqui direitinho. Então, nós temos nosso pai e nossa mãe, independentemente do jeito que foi, da forma que foi, eles fazem parte da nossa estrutura, não só física, né? Psíquica e emocional, porque lá na gestação a gente já começa, né? A gente percebe os movimentos da mamãe, a gente percebe os movimentos de tudo, todo aquele processo gestacional que ela passou, a gente percebe ali. Então, a gente herda, literalmente. A nossa mãe, ela nos sustenta não só pela parte, né, do alimento, quando a gente fica dentro do ventre dela, mas também da parte psíquica e emocional. Por isso, cabe olhar para as nossas questões e falar, ok, o que eu posso fazer, né, para trabalhar essa ressignificação, se eu tenho algum processo doloroso como mãe com papai, para ficar mais leve essa relação, né, para seguir de uma forma geral, porque eles são uma estrutura. Aqui um outro exemplo, né, familiar, e aqui eu peguei até inclusive um círculo para a gente ver, né, o campo, ele é um campo circular, vovó, vovô, neto, filho, enfim, todo mundo aqui. Né, nós estamos num imenso círculo, então ele está fechado ali, e o próprio sistema, ele se autorregula. Não tem jeito a gente querer excluir. Não, eu não quero saber do meu pai nem da minha mãe. Ou não quero saber da minha avó, sabe? Não quer saber, ou do meu avô, ou esse povo tem vergonha, quer saber. Não tem jeito, porque como, né? É um sistema fechado, a natureza ela é perfeita. E, Adriana, isso funciona para mim? Verdade que isso funciona para mim? Funciona, querendo ou não. Por que querendo ou não? Gente, porque é o seguinte, vamos lá. Gravidade. Adriana, eu não concordo com a gravidade. Então, você vai lá num prédio de 16 andares, joga seu celular. Você não concorda com a gravidade. O que vai acontecer com o seu celular? Você concordando ou não, pessoa querida? Ele vai arrebentar no chão. Né? Por quê? É a gravidade, você querendo ou não. Isso é lei, é uma lei. Não tem como você querer questionar isso. É a mesma coisa. Né? Nas constelações nós temos as leis, que é a lei do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. Você concordando ou não, né? Você é impactado, isso aí ancestralmente falando. Eu acredito que outras pessoas vão falar sobre isso, né? Porque senão a gente acaba falando, mas enfim, aqui nós estamos para aprender, e quanto mais falar não tem problema, né? Porque a ideia é trazer algum insight para vocês. E como eu falei, se eu contribuir de alguma forma com você aqui hoje, eu já vou ficar extremamente feliz. Tá? Então, assim, nós concordando, eu não concordo com isso não, Adriana, mas entende que não é concordar? Você concordando ou não, você está tendo impacto hoje. É igual um caso que eu né, tive até permissão para poder comentar, é o seguinte, uma cliente minha falou assim, olha, Adriana, eu tenho que, para eu conseguir evoluir, para conseguir avançar na minha vida, eu tenho que perdoar meu pai? Não. Então, é o seguinte, eu prefiro ser fracassada, né? Mas eu não perdoo meu pai.
Bem, e o que que nós fazemos? Ok, então eu interrompi o processo ali, então não tem jeito. Como que você segue, né? Fazendo algo com uma pessoa que eu não quero, eu não vou perdoar. Então acabou ali na hora a intervenção terapêutica que eu estava fazendo, um movimento todo de sistêmico, não tem como. Você não obriga ninguém a fazer um movimento desse. Né? É ver até que ponto dói em você, até que ponto te machuca ter os sintomas que você tem. Porque, por exemplo, relacionamento complicado é um sintoma. A própria saúde também é um sintoma, né? Problema financeiro, problema profissional, enfim, todos os tidos problemas são sintomas de algo que precisa ser visto mais profundamente. E muitas vezes, às vezes, não está nem nessa superfície. Né? Você olha lá atrás e está lá numa terceira, quarta, quinta geração, lá para trás, né? Que você não tem nem consciência, você não tem consciência, mas mesmo não tendo consciência, que é um processo que a gente fala que é da exclusão, né? Às vezes a pessoa, ela algo aconteceu no passado e ela não pertenceu, né? Não teve essa questão do pertencimento dentro desse círculo, dentro desse campo sistêmico. E aí o que acontece? Muitas vezes outra geração, né? Você vai ter isso em outra geração e a pessoa sem a consciência do que isso aconteceu, ela está com sintoma, né? Mas é lá de 5 gerações para trás, para vocês perceberem o quanto esse movimento ele é perfeito e magnífico, ele é muito coerente, né? Sábio, com muita amorosidade. Então, todo esse processo, enquanto constelador, a gente faz com muito amor e respeito. Por quê? Porque quando a gente entra, a gente é menor ali. Quem são os representantes? É o cliente, né? É a família dele, é ali. Então, você inclui dentro do seu coração os excluídos. Quem foi excluído? O papai, a mamãe, o vovô, a vovó, quem está lá atrás. Então, você entra no campo com muito amor no coração, com compaixão, né? Com essa sensação de amor, né? De estar a serviço da vida, de você perceber o movimento do campo a serviço da vida. Então, trouxe mais imagens aqui, vai percebendo. E aqui essa imagem, se você notar, tem uma mão de uma pessoa, né? É de uma mulher adulta aqui, ó, na parte de cima, e a mão de baixo, que é de uma criança. Que é esse movimento aqui que eu falei para você, ó, que é da cachoeira. A cachoeira nós recebemos e passamos adiante. Então, eu, como mãe, eu passo para os meus filhos, eles recebem e eles passam para os filhos deles, é uma cascata. Então, eu passo, recebe, aí a minha filha passa e vai passando, entende? É uma cachoeira que vai o quê? Transbordando, você vai transbordando. E o lindo é isso, eu gosto muito dessa palavra transbordar, porque quando você, né, se sente amada, acolhida pelo papai e pela mamãe, você consegue transbordar e você consegue servir e seguir com um propósito muito bonito, que é um propósito, né, de contribuir com o mundo. Né? Então, isso é que dá aquela sensação de realização e plenitude e leveza, não precisa ser pesado, né? Aqui uma outra imagem, né, do papai e da mamãe e a criança. E aqui nessa imagem que eu trouxe para você, pessoa querida, tem aqui o papai e a mamãe, e aqui, ó, que a imagem cortou na hora que eu fui fazer a formatação aqui dessa apresentação, mas são pecinhas de quebra-cabeça, né? Um monte de pecinha. A nossa vida é mais ou menos isso, né? Uma peça aqui, outra peça ali, vai somando e no final você consegue ver o todo. Então são as peças. E eu faço uma analogia, cada pecinha desse quebra-cabeça é um representante da nossa família. A gente só consegue ver a imagem do todo, o verdadeiro quebra-cabeça, contemplar aquela imagem do quebra-cabeça completo com todas as peças. Porque se estiver faltando uma pecinha, acabou, você não quebra-cabeça você não consegue, né? Ele está incompleto. Então, o próprio campo sistêmico seria esse quebra-cabeça, né? Completo, formado. Então, faltou uma peça, peraí, cadê essa peça? Ah, é aquela tia lá atrás, né? Vamos incluir. E a gente inclui com amor, né? Porque o movimento da constelação é um movimento de amor a favor da vida. Ele é o oposto da guerra, né? A guerra, o poder, isso é o ego, né? O ego, não, peraí, eu quero mostrar que eu lá atrás, esse é um movimento egóico, lá atrás, quando eu fui, aconteceu isso comigo, pois agora eu vou provar. Então, isso é um movimento do ego, isso é poder, isso está contra a vida, contra o amor. Por isso que a vida é tão sábia e a gente acaba tendo um monte de situações desconfortáveis, justamente por ter esse movimento contrário.
né? Então, esse quebra-cabeça aí é o quebra-cabeça, literalmente um quebra-cabeça, que são as peças, né? E cada pecinha, ela faz parte, é importante para a gente formar esse quebra-cabeça maravilhoso, que é a da nossa família, né? Aqui uma outra imagem que eu trouxe para você. E aqui, né, a mãe, né, no papel da mãe, e a mãe, ela é de suma importância, porque toda gestação, né, é uma gestação que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente engravida, a gente fala, nossa, eu escolho, né, ter uma gestação mais leve possível, mas a gente não sabe, é uma cirurgia, né? Então, ou seja, é uma cirurgia e a gente acaba colocando a nossa vida em risco, sim. Então, durante 9 meses, nós estivemos ali no ventre da nossa mãe, né? Então, a mãe é literalmente a cara do sucesso porque ela é representação da vida. Ela representa a vida. E quando eu estou contra minha mãe, eu estou contra a vida, né? Eu estou contra esse movimento. Então, e detalhe, tá? A gente fica realmente percebendo não só, olha, tanto que essa questão da mãe, ela é muito importante, a gente percebe, ela alimenta, como eu falei para vocês, né? A alimentação na gravidez, a respiração, a gente respira porque a nossa mãe respira, a gente come porque a nossa mãe come, as emoções, os pensamentos, tudo. Então, toda a estrutura, ela tem da mãe. Então, se eu tenho alguma dificuldade ali, isso causa um impacto direto na minha vida, né? E o nosso papai, ele já é o quê? O direcionamento, né? Peguei aqui uma foto de um pai com uma criança na mão e ele te dá um direcionamento. Então, de repente, Adriana, eu tenho uma dificuldade muito grande com meu pai. Então, às vezes você passa por situações que aí você fica perdida, não tem um propósito, não sabe para onde que vai, sabe? Aquele negócio de estar perdido no mundo, não tem aquela, sabe? Aquela ancoragem de que, olha, é ali, vai ali, ó, foco, seta, é bem ali que você vai. Não, você fica, sabe aquele negócio? Tem até um termo, né, que fala que é igual cego no tiroteio. Eu acho que todo mundo conhece essa frase, né? Enfim, daquele jeito. Por quê? Porque você não tem um direcionamento, porque o pai dá o direcionamento, né? O espermatozoide, ele vai ali, ó, ele vai e pá. O óvulo, ele fica o quê? Ele é receptivo. O óvulo, ele é receptivo. A mulher, ela é receptiva. Tanto que na gestação nós esperamos a criança. Você não fica lá tomada de ansiedade. Nossa senhora, 2 meses, eu quero ver a carinha da criança. Vai lá, rasga sua barriga, olha. Não, quero ver. Não, você espera durante 9 meses, né? Você passa por todo aquele processo para aguardar o seu bebê, né? Chegar. Então, nós, mulheres, nós temos essa questão da receptividade, o soltar, o sentir, o perceber, né? Então, nós esperamos, nós gestamos o bebê. E o homem, né, o espermatozoide, ele é o ativo, ele vai, é um direcionamento. Então, imagina, não, aquele espermatozoide ali, ele não sabe o direcionamento, o óvulo está aqui, aí o espermatozoide, não, ele vai para lá. Como que é? Não tem foco. Então, o próprio início, né, de todo o processo, o espermatozoide, ele tem um direcionamento ali, ele vai para aquela direção, né? Então, o pai, ele dá esse direcionamento, essa questão de você saber exatamente, sabe, o caminho, né? A direção, o lidar com o mundo, né? O relacionamento com o mundo, né? Isso é do papai, tá bom, pessoa querida? Então, os slides são esses que eu reservei aqui para você, tá? De uma forma geral. Como eu disse, eu estou à sua disposição, se de repente você ficou com alguma dúvida, alguma questão pendente, né? Pode me procurar aí, né, Adriana Mantana, que eu faço questão, eu vou responder para você se você tiver alguma dúvida. E ancora, tá? Se uma coisa assim importante que eu quero deixar para você é ancora nas tuas forças, papai e mamãe. Tem dificuldade, ancora com os arquétipos, com essa imagem arquetípica do pai e da mãe, porque ela está no seu inconsciente, todo mundo tem, tá? Nós temos no inconsciente coletivo isso, querendo ou não. Que bom que você está aqui, né, no Congresso Online de Constelações, para você poder aprofundar, né? Eu acredito que em cada palestra, em cada movimento que você vai ter oportunidade de fazer parte aqui, vai ser sabe, uma ficha, um insight, uma reflexão, uma oportunidade de você, eu escolho cuidar bem, né? Porque quando você não cuida bem de você, é uma forma
de judiar do seu pai e da sua mãe. Então, muitas vezes, como você às vezes, não vou lá bater no meu pai e na minha mãe, mas em mim eu bato. Eu não vou lá acabar com meu pai e com minha mãe, mas em mim eu me acabo. E aí você acaba se autodestruindo nesse processo, né? E a vida que poderia ser mais leve, mais, sabe, de uma forma mais, assim, serena, passa a ser aquele processo de atropelo, aquela dificuldade extrema. Não precisa ser assim, né? Trata com mais amor. E eu vou encerrar com aquela frase que eu falei: para você fazer seus pais felizes, os seus ancestrais felizes, tem um jeito só: você sendo feliz. Porque só assim, através dos teus olhos, eles vão conseguir realmente ser felizes, né? Porque não tem como a gente olhar para trás, lá, ficar lá. Porque o que passou, eles já passaram por todas as questões, né? Agora a gente para frente, receber essa água dessa cachoeira e seguir o nosso destino, tá bom? Então, gratidão a todos vocês que me acompanharam até aqui, gratidão ao IDESB, gratidão a esse movimento lindo que está acontecendo aí com as constelações. Gratidão.